Olá, hoje eu vou falar de um tema bastante polêmico, que é namorar ou casar. É sempre bom casar? Né? É para casar sempre? E esse é um assunto que mexe muito mais com as mulheres até do que com os homens, porque até hoje, mesmo com todo o progresso que as mulheres têm feito, com toda a independência econômica, com toda a independência social, com todas as facilidades que a nova sociedade criou para homens e mulheres, mas principalmente para as mulheres, liberdade sexual, independência para estudar, para trabalhar, o maior sonho das mulheres continua, da maior parte das mulheres, continua sendo esse: casar e ter filhos, né? Exatamente como as suas mães, avós e bisavós. Parece que um sonho recorrente e que funciona como uma crença, ou seja, todo mundo aprende a achar isso uma ideia muito interessante. As moças imaginam que realmente é uma maravilha sempre a ideia do casamento e mesmo quando olhando em volta percebem que os resultados da maior parte dos casamentos não é brilhante, que a maior parte das pessoas é infeliz no casamento, que muitos dos seus pais são infelizes no casamento quando não separados, o sonho continua muito forte. É como se fosse uma crença. Crença são aqueles pontos de vista que a gente tem e recebe pronto das gerações anteriores e que não são verdadeiras reflexões da gente. São coisas que, ideias e conceitos que a gente considera como verdadeiros, a gente absorve como tais, sem uma reflexão muito acurada. A gente considera como verdade só porque é antigo, só porque é parte da tradição e daquilo que a gente recebeu pronto, sem fazer uma avaliação mais precisa, né? O casamento é uma sociedade civil, que no passado era um arranjo formado principalmente em função, vamos dizer assim, de arranjos de família. Depois, a partir dos meados da segunda metade do século XIX, se transformou num processo, numa sociedade que se institui, que se estabelece em função de um encantamento amoroso bilateral e não mais por uma escolha ou arranjo familiar. Mas ainda assim, é uma sociedade civil, ou seja, tinha finalidades mais ou menos claras e definidas e sempre houve essa finalidade. A finalidade era procriar, né, a finalidade de ter filhos e de alguma maneira de construir também projetos de vida no sentido patrimonial, ou seja, a finalidade reprodutora e de construção de patrimônio em comum. Isto faz sentido ainda em muitos casos e para muitos casais, quando é este exatamente o plano. Mas não é assim que as pessoas pensam. As pessoas pensam como norma. Tudo que aconteceu nesses últimos tempos foi que a aflição para casar das moças, que acontecia entre 21 e 22 anos, que parecia que elas já estavam começando a ficar passadas, que elas iam perder a oportunidade de se casar, hoje foi transferido para os 27, 28, 29 anos de idade. E aí começam todos a ficar meio nervosos assim. Todo mundo está casando menos eu, todo mundo está casando menos eu. Parece que isso aqui gera uma tensão muito forte e uma vontade de se comprometer num casamento bem tradicional, inclusive com festa, com véu, grinalda, tudo mais tipicamente de acordo com a tradição, independentemente de qualquer tipo de reflexão. Muitas vezes a escolha é uma escolha precipitada, nem todos os namoros são cautelosos e o fato é que se desconsidera totalmente a ideia de que uma boa parte desses casamentos são relacionamentos condenados ao fracasso por antecipação, por má escolha, por algumas divergências muito fundamentais de estilo de vida ou de mentalidade. O fato também é que hoje o número de divórcios em relação ao número de casamentos é aproximadamente, na sociedade brasileira como um todo, pelo menos nas classes mais altas, pelo menos de 50% a 60%. Ou seja, mais da metade das chances de um casamento dar errado ou terminar em divórcio antes de 10 anos. E esta conta ninguém faz, ninguém se preocupa muito com o risco de divórcio, todo mundo está muito mais interessado no casamento. E o que eu estou tentando levantar para a reflexão aqui é o seguinte: cada caso é um caso, as pessoas deveriam conhecer melhor a si mesma, a sua história de vida, os seus projetos individuais, para saber se eles efetivamente são convenientes. Porque o casamento tinha uma ideia de uma associação, dos dois se juntarem para um projeto em comum muito intenso, não só o de ter filhos, como de construção de patrimônio. E muitas vezes era um projeto assim, em que um ia
para fora buscar o pão e o outro ficava na retaguarda cuidando da infraestrutura, cuidando da casa dos filhos, não é? E essa era uma fórmula que na prática no passado muitas vezes deu muito certo. Um ia fazer o papel de apoio para a estrutura que ia se construindo. Hoje mudou tudo no mundo e o projeto de matrimônio continua muito parecido. Inclusive os homens até hoje ajudam muito menos do que deviam nas tarefas domésticas e no cuidado com os filhos e mesmo, vamos dizer assim, nas coisas do cotidiano quando estão só marido e mulher. Né? Ainda a tarefa doméstica parece que fica atribuição mais do que tudo feminina. Então, o que eu penso é que cabe uma reflexão. Quer dizer, uma moça, por exemplo, que não queira ter filho, que tenha independência econômica, que tenha já uma certa posição profissional e financeira, digamos, 30 e poucos anos de idade, não quer filhos e já construiu uma certa história profissional e patrimonial para si. Precisa ver se interessa constituir uma aliança conjugal, quer dizer, uma sociedade civil com uma outra pessoa, também eventualmente em condição parecida, onde não tem o intuito nem de procriar e nem de construção de um projeto patrimonial em comum. Então precisa ver para que se vai fazer a sociedade civil. A sociedade civil tem que ter finalidades muito precisas. Só para fins de lazer, para fins de divertimento, para fins de passear, para fins de se ir ao cinema, os fins de semana viajar ou nas férias viajarem juntos, tudo isso não requer casamento. Isso aqui é um namoro de hoje. O namoro de hoje em dia é assim. Então, é cada um vivendo na sua vida, ou na sua casa, ou na casa dos seus familiares, e vão se encontrando na medida em que têm vontade, vão dormindo junto quando têm vontade, vão ficando, mas não misturam as suas vidas individuais, a não ser quando isso seja conveniente, ou por razões de mudança de cidade ou de país, em que realmente haja essa vontade dos dois irem juntos, ou então quando eles têm muitas afinidades no dia a dia, quando combinam muito precisamente em todos os aspectos do dia a dia, porque se não houver essas afinidades de gostos, de interesses e principalmente de como operar o cotidiano, realmente é melhor ter talvez duas casas. Às vezes as pessoas vão, como existe um número de divórcios muito grande, existem os segundos casamentos. Às vezes nos segundos casamentos não tem muito cabimento se morar junto, porque tem os filhos dos primeiros casamentos. Então, duas casas, talvez cada um fazendo a sua vida, os patrimônios já foram construídos antes deste momento, os filhos já foram concebidos antes deste momento, então eu encontro onde cabe muito mais pensar num namoro com um compromisso sério, sim, mas um namoro do que a sociedade civil, que se chama casamento. Nada contra o casamento, mas o que eu estou propondo é que se reflita, que se pense e que não é a única fórmula e a única forma de se viver uma relação amorosa. Amor é um assunto, casamento é outro assunto. Amor é um sentimento que a gente tem por uma determinada pessoa com a qual a gente se sente muito bem e muito confortável. Casamento é uma aliança que deriva de uma associação, quer dizer, uma sociedade civil, que tem metas e objetivos muito precisos. Nem todo amor tem que virar casamento. E muitos casamentos também, infelizmente, não são governados pelo amor e eles se sustentam por outros interesses, mesmo quando o amor já foi embora faz muito tempo. É isso por hoje. Inscreva-se no site se você gosta dessas participações minhas aqui no YouTube. Inscreva-se e acompanhe e receba as notícias das novidades. Até a próxima.